Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. Temas que venceram a enquete. O tema que você votou escolhendo: a aplicação prática da Lei do Simples Nacional para o corretor de imóveis. Será a nossa próxima edição do Cresce Esclarece. Regras e noções básicas de acessibilidade nos imóveis. A importância dos regimes de casamento, união estável, usufruto, negociação de bens imóveis. E o tema de hoje nós vamos falar sobre garantia locatícias. Participando da nossa edição do Cresce Esclarece de hoje, nós estamos com a nossa convidada que você já conhece, doutora Maria Regina de Castro Busnello. Ela é advogada, atua na área de direito de família e direito imobiliário, corretora de imóveis, presta assessoria na área de contratos imobiliários, professora do curso Gestão em Negócios Imobiliários e Direito na Faculdade Drummond. Doutora Regina, muito obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente para você que nos acompanha nesta manhã. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, Gilberto, e bom dia também aos nossos colegas que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu queria mandar um forte abraço a todos os colegas lá do Acre, representando vocês, o meu amigo Márcio Santos. Um forte abraço e um bom final de semana a vocês. E as perguntas já estão abertas. Você tem alguma pergunta? Encaminhe para a TV Cresce. Participe do chat do programa. Vamos iniciar fazendo uma pergunta sobre a alteração, porque a Lei 8.245, ela teve uma alteração, foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Será que houve alteração substancial? Será? Doutora Regina, comenta sobre este assunto dessa alteração que a Lei 8.245 sofreu em relação a 12.112 de 2009. Então, Gilberto, o que acontece é o seguinte: nós temos a legislação específica, né, que trata da locação. É a Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, e ela dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes. Ela teve uma alteração, entre outras, né, com a Lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Essa legislação, ela altera para aperfeiçoar as regras e procedimentos sobre a locação de imóvel urbano. Ela teve alterações, ela fez alterações pontuais. Essas alterações foram na fiança, na ação de despejo e na revisão. E o que ela buscou? Ela buscou dar celeridade à desocupação do imóvel, ao andamento do despejo para que fosse mais rápido, para evitar que fique uma demora tão grande que acabe não incentivando mais o locador a continuar alugando aquele imóvel. Olha, você que vai trabalhar com locação ou trabalha, não é? É importante nós pegarmos a lei, dar uma lida na lei, uma relida na lei, aquilo que a gente não entender, caso o colega não seja um advogado, procura um colega advogado, que ele te oriente, ele te explica direitinho, porque muitos dos artigos nós colocamos no nosso contrato, né, doutora Regina? Exatamente. Então, o contrato, ele tem que estar elaborado, né, de acordo com aquilo que as partes ajustaram. E todo contrato, como nós hoje estamos falando de garantias locatícias, normalmente ele tem uma garantia. A lei, com as alterações, ocorreu uma situação diferenciada, que em alguns contratos nós podemos prescindir da garantia. E aí, durante a nossa conversa, nós vamos ver qual é essa vantagem. Muito bem, só não esqueçam que nós vamos comentar sobre o Simples Nacional para o corretor de imóveis.
Esse tema é de suma importância para o corretor, principalmente neste mundo moderno, como eu costumo dizer. Nós estamos no século XXI, né? Então, é importante o corretor, ele ter um CNPJ. Então, ele vai constituir uma empresa, esse Simples Nacional está trazendo muitas vantagens. Por quê? Porque na pessoa física, nós estamos recolhendo 27,5% fora o ISS. Então, fica muito alto. Esse Simples Nacional ele vem com uma novidade bem legal para os corretores de imóveis, minimizando aí o problema de recolhimento de imposto. Inclusive, deve ter novidade na questão de, mas aí eu tenho que pagar mais uma anuidade. Será? Nós vamos saber tudo isso na próxima edição do Cresce e Esclarece. Também sobre a questão da acessibilidade. Você que trabalha com empreendimento, principalmente no seu prédio, você está vendendo empreendimento, no seu prédio, tem total acessibilidade? A unidade que você está vendendo, ele tem condições de se adaptar a um cadeirante que por acaso queira comprar um móvel, ou você vai perder essa venda? Então, tudo isso vai fazer parte do nosso próximo programa. E a questão dos regimes de casamento. Muito cuidado nessa questão de regime de casamento, gente. Então, 3 temas que vocês escolheram de suma importância aos corretores de imóveis brasileiros. Então, vamos falar aqui sobre tipos de garantia. Nós temos aí vários tipos de garantia, né, doutora Regina? Por exemplo, cita aí os tipos de garantia que podemos usar, não é? Ou que podemos até orientar o nosso locador quais os tipos de garantia que podemos oferecer, que a lei nos permite utilizar perante ao locatário que nos procuram para alugar o imóvel. Então, o artigo 37 da Lei de Locação, ele estabelece que no contrato de locação pode o locador exigir do locatário algumas modalidades de garantia. Quais são? A caução, a fiança, o seguro-fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então, a caução, a legislação estabelece que ela pode ser em imóvel. Então, eu ofereço um imóvel como garantia do pagamento daquela obrigação contratual, né, que está sendo assumida ali no contrato de locação. Essa caução, ela pode ser registrada no registro de imóveis, tá? Pode ser também com bem móvel, e nesse caso também tem que constar do contrato de locação, e esse contrato tem que ser registrado no registro de títulos e documentos, e pode ser em dinheiro. A caução em dinheiro, a legislação estabelece que tem que corresponder até o equivalente a 3 meses de aluguel. E nós vamos verificar que não é tão bom assim. Por quê? Praticamente inviabiliza, porque quando eu peço uma caução de 3 meses de aluguel, esse valor, quando a pessoa atrasa o primeiro aluguel, ele já está devendo 1. Eu percebo que ele não pagou, ele já está devendo 1, certo? Aí, normalmente, eu vou demorar algum tempo para propor uma ação de despejo, até que esteja sendo feita a negociação e tudo mais. Então, já temos 2 meses quando é proposta a ação de despejo. A partir daí, eu tenho só 1, porque os outros 2 eu já gastei, né? Nos 60 dias que eu estava aguardando para entrar com a ação de despejo. Então, acaba não sendo uma boa garantia. Em relação à fiança, né? A fiança o que é a fiança? É quando um terceiro garante o cumprimento das obrigações contratuais que estão sendo assumidas ali no contrato de locação. Tem algumas especificidades nessa garantia. Por exemplo, quando o imóvel é de alguém que é casado, ambos têm que assinar. Qualquer tipo de alteração contratual tem que ser dado ciência a esse fiador. O Instituto da Fiança, ele vem conceituado no artigo 818 do Código Civil, que estabelece que pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse não a cumpra. Então, o fiador, ele acaba assumindo a responsabilidade do pagamento, né, dos aluguéis no contrato de locação, caso o locatário não venha a fazê-lo.
E essa obrigação, ela pressupõe o quê? A existência de um contrato principal e ela acaba sendo uma obrigação acessória. A fiança ainda é uma das formas de garantia mais utilizadas, tá? Aí vamos falar um pouquinho do seguro de fiança locatícia, né? Ele custa um pouco, ainda nós não temos uma utilização assim muito frequente, porque ele acaba saindo um pouco caro para o locatário. Mas eu particularmente entendo que é uma excelente garantia, porque quando se faz a garantia com seguro-fiança e a pessoa deixa de pagar, no segundo mês você comunica a seguradora e ela já passa a adotar as providências necessárias. Então, ela fornece assistência jurídica e tem uma série de benefícios, né? Ainda é um pouco cara, porque nós não temos muitas empresas trabalhando com seguro-fiança. Então, como tem poucas empresas, ainda é um pouco cara e um pouco burocrático também. Bom, a seção fiduciária, né, de cotas, das espécies de garantias, ela é a menos utilizada e a menos conhecida, tá? E se dá com registro do contrato de locação junto a um administrador de um fundo e aí existem as cotas, né? É feito um termo de cessão fiduciária e existem as cotas que vão garantir o pagamento. Se eventualmente o locatário não pagar, essas cotas serão transferidas para o locador. Nós temos aqui uma pergunta do meu xará, Gilberto, Campinas. Giba, bom dia. Obrigado por encaminhar sua pergunta aqui para o nosso programa. Ele está perguntando aqui, prós e contras da utilização de bem imóvel, automóvel, como forma de garantia. Acho que automóvel, você tem essa garantia, né? De repente, camarada bate o carro, acaba com o carro, como é que fica? Acabou a garantia, né, doutora Regina? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ainda o imóvel seria o ideal, né? O imóvel ainda, ele dá uma garantia maior. O automóvel, exatamente da forma como o Gilberto falou, eventualmente a pessoa, se perder esse automóvel, eu estou sem garantia, né? Exatamente. Então, isso faz parte, vamos dizer assim, do corretor, né? Eu trabalho com locação, não sou assim, tenho muita locação, mas eu trabalho com locação, não entendo muito, mas a gente no dia a dia, a gente acaba aprendendo ali na prática, né? É importante a gente, por exemplo, quando estiver conversando com esse proponente ou futuro locatário, a gente, às vezes, só de conversar olho no olho, a gente normalmente dá para, né, saber se aquela é uma pessoa boa, de família. A gente não tem a bola de cristal, mas a gente tenta acertar. Então, dependendo da pessoa que tem o interesse, a gente exige aí uma coisa mais, vamos dizer, uma garantia mais firme, ou não, pode dar uma afrouxada. Eu mesmo acabei de alugar 2 kitnets com calção em dinheiro, né? E, graças a Deus, eu tenho feito isso e não tem dado problema. Mas a gente vê no olho, a gente normalmente dá para ter uma noção, não é que a gente tem uma bola de cristal, mas não dá para a gente, né? É pessoa de família, a gente bota um emprego fixo, né? Não é? Dá para a gente ter uma noção, não vamos... Às vezes a gente erra também, mas dá para a gente dar uma arriscadinha aí, né? Nós podemos, então, verificar, eu costumo orientar, né, que seja feita uma pesquisa no Serasa, para verificar se essa pessoa, eventualmente, ele não está com o nome negativado, ele não tem muitas devoluções, tal de cheque, muitos apontamentos. Então, aí eu acho que já nós começamos uma pesquisa para saber se essa locação vai ter uma garantia ou não. Olha, ela comentou uma coisa importante, hein? Eu, por exemplo, eu sou assim. Tem algum problema que vem apontar no Serasa, eu já procuro descartar. Exatamente. Por quê? Porque se eu quero fazer um trabalho e dormir tranquilo, não adianta, eu vou arriscar e de repente eu estou arriscando, vamos dizer assim, para o lado negativo, né? Não vale a pena, ok? Temos aqui, está chegando algumas perguntas aqui, doutora Regina. Antônio Carlos de Descalvado.
Como funciona a poupança garantia locatícia, que pode ser movimentada somente com a assinatura do locador e locatário? É uma boa garantia? Bom, parte, para responder, parte ela já falou. Mas é para depositar na caderneta de poupança, doutora Regina? E não pode mexer. Os frutos dessa poupança, me parece, tem que devolver para o dono do dinheiro, que é o locatário, não é isso, doutora Regina? Então, eu acredito que ele esteja falando da caução. É a caução em dinheiro que ele está falando. Caução em dinheiro. Aí você vai receber os 3 aluguéis. Esses aluguéis, normalmente eu coloco no contrato de locação que eles serão entregues ao locador, que ficará com a responsabilidade de devolvê-los no final do contrato, se todas as obrigações forem cumpridas. Então, chegou no término do contrato, o locatário vai entregar as chaves, ele tem que receber de volta esse valor de caução que ele entregou com a atualização da caderneta de poupança, tá? Desde que o imóvel esteja correto e que as obrigações contratuais tenham sido cumpridas, mas tem que ser devolvido. Isso consta da legislação. Vamos lá, nós temos aí, ó, Roque Dalben Filho de Jundiaí. Ele faz uma colocação aqui. Os contratos disponíveis na página de documentação no site do CRES estão atualizados nas leis vigentes? Olha, Roque, eu não posso dizer se está ou não está. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nisso, vou falar com os advogados do CRES e na semana que vem eu dou um alô sobre isso, ok? Ficamos assim, então, já combinado. Pode falar, doutora Regina. Gostaria de fazer uma parte. Então, Roque, na verdade, os contratos... Não tenho certeza se esses contratos constantes no site do CRES estão atualizados, mas todo e qualquer contrato, ele tem que ser adaptado, e isso eu já vi que consta lá no site. Então, todo e qualquer contrato, ele tem que ser adaptado ao caso concreto, né? Então, você, de qualquer forma, você vai ter que ver as cláusulas básicas que estão nesse contrato e você vai ter que fazer eventuais alterações colocando, então, adequando esse contrato ao caso que você tenha na prática. O Flávio de Andrade Pereira de Vinhedo, ele pergunta aqui. Vamos lá, cadê a minha hora? Gostaria de saber se posso aceitar como o CNPJ do próprio locatário. Porém, o capital social é de 20 mil e não possui sócio. Eu não entendi bem a pergunta. A senhora entendeu, doutora Regina? Também não entendi. Será que é para ver se pode aceitar como garantia? Fiador, como garantia? Aí, no caso, seria fiador. Quando se fala em pessoa, seria a pessoa física, né? Não é isso, doutora Regina? Como fiador, né? Se ele puder explicar melhor, Flávio, seria até melhor. Seria ok? melhor. Vamos lá. O Fábio de Sorocaba. O corretor tem que pagar aluguel não pago pelo inquilino, independentemente da garantia escolhida. Vamos lá, doutora Regina. Interessante essa pergunta. Como funciona? O corretor pessoa física, ele tem, se eventualmente ele tiver responsabilidade, né, por ter agido com negligência ou imprudência numa locação, isso vai ficar, ele só será responsabilizado se houver culpa. Então, ele pode, eventualmente, dispensar uma garantia e depois, né, o locador tentar responsabilizá-lo por isso. Porque vai falar, olha, você poderia colocar alguém no meu imóvel e ter de acordo com as garantias, então, da locação, da lei de locação. Se, eventualmente, ele não pede essa garantia, o locador, se ele não concordou por escrito na dispensa de qualquer garantia, ele pode sim tentar responsabilizar o corretor ou, eventualmente, a imobiliária. Romeu Túlio Sobrinho, da cidade de Praia Grande, pergunta: quando a garantia é extinta pelo falecimento do fiador ou outros motivos, é possível entrar com ação acolhida pela Lei 12.112? Normalmente, Romeu, a gente coloca uma cláusula já no caso de falecimento, né? Que alguém vai ser responsável, não é isso, doutora Regina? Isso, o que eu entendi é o seguinte:
Que quando morre, né, o fiador, em tese ele está perguntando se ficaria sem garantia, né? O que acontece? Todo contrato de locação, nós colocamos uma cláusula. Caso o fiador venha a falecer, terá que ser substituída essa garantia. Se eventualmente, e isso pode acontecer na prática, o fiador morre e durante o período do contrato e o locador não fica sabendo dessa situação, ele está sem garantia e aí sim ele pode se utilizar dos benefícios da legislação, como estando sem garantia. Elan Martins Queiroz Filho, aqui de São Paulo, ele está perguntando: hoje existe a capitalização imobiliária Sulacap, realizado pela Sul América. A senhora acha seguro esta garantia locatícia? Na minha opinião, antes da resposta da doutora Regina, vou dizer que é excelente. Porém, é um valor meio alto. Para quem tem, seria uma beleza, né? Por quê? Porque essa capitalização vai render para ele, ok? Ele também não vai incomodar ninguém, ele só vai fazer o título de capitalização, bem como o seguro fiança. Eu não quero incomodar ninguém, nem meus parentes, então tem essa opção, capitalização e seguro fiança. Mas a garantia é excelente, doutora Regina. Então, a garantia em si é boa, mas existe uma certa burocracia, né? E, normalmente, o locatário ele tem muito receio dessa burocracia. Mas naquelas situações em que ambas as partes concordam, acho que é muito bom. Olha aqui, o Marcos Tadashi, de Barueri. Posso aceitar um fiador, mesmo que ele não possui imóvel, somente pelo fato dele ter uma boa renda? Então, em tese pode, né? Porque o fiador ele vai responder pela obrigação. Solidário, né? Como se ele fosse o locatário. Então, ele vai contratualmente se comprometer ao cumprimento desse pagamento. Agora, é praxe, né, que se exija algum imóvel, uma garantia assim mais sólida, mas pode sim ter o fiador que não tem imóvel. Otávio de Sumaré, gostaria de saber se averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel do fiador é uma boa forma de garantia. Se ele é fiador, né, não vai precisar, se quiser título de documento, mas se ele der calção imóvel, aí seria CR, né, doutora Regina? Isso. Então, nós temos que diferenciar as duas situações. O fiador, ele não pode prestar calção. Ou ele é fiador, ou ele vai prestar calção com o imóvel. Na situação de fiador, se ele coloca que o imóvel dele está garantindo aquela locação, ele inclusive pode ter esse imóvel, ainda que seja bem de família, penhorado. Agora, na calção já é diferente. Eu entrego meu imóvel como calção, isso será levado a registro, só que tem uma situação, não tem a garantia de que eu possa posteriormente, ele não abre mão do direito de empenhorabilidade na calção. Então, se nós formos analisar, seria melhor que essa pessoa fosse fiadora, porque aí ele abre mão do direito de empenhorabilidade e consta na legislação. Olha, nós estamos com bastante pergunta aqui. Sérgio Antônio de São José dos Campos. Terreno pode ser dado como garantia locatícia? Se sim, esse é o terreno considerado como servidão de passagem, também pode servir como garantia locatícia? Então, precisa se analisar, né? Se ele é um terreno que tem um ônus, que é uma servidão de passagem, precisa se verificar se eventualmente ele vai ter uma garantia mesmo sólida em relação a isso. E também que tipo de garantia que ele está falando, né? Se seria um terreno do fiador, se seria uma calção de imóvel. Então, essa questão precisa ser um pouco melhor explicada.
Olha, o Felipe Vitali de Araraquara. Bom dia, gostaria de saber sobre a viabilidade de título de capitalização proporcionado pela seguradora. Nós, inclusive, já respondemos a pergunta dessa. Capitalização é um excelente negócio, desde que seu locatário queira fazer, doutora Regina. Exato. Lúcio Ribeiro, São Paulo. No caso de calção, os 3 aluguéis pagos. No fim do contrato, recebo o valor do aluguel presente. Ou corrijo por qual índice? Aí é poupança, né? Isso, poupança, legalmente previsto. Tem que depositar numa caderneta de poupança, né? Não é isso? Exato. Esses 3 aluguéis. Esses 3 aluguéis, em tese, eles têm que ficar depositados numa caderneta de poupança. Nada impede, né, que a pessoa detenha esse valor, o locador, no final do contrato ele terá que entregar com a correção da caderneta de poupança. Isso é fácil, basta você entrar na calculadora do cidadão e você ver qual é o valor, que ele entregou, o valor que você tem que devolver. Não tem erro em relação a isso. E a legislação estabelece que tem que ser devolvido desde que o contrato esteja cumprido. Donizete Ferraz de Vasconcelos. No caso de calção de 3 meses, após a inadimplência de 3 meses, o contrato teoricamente fica sem garantia. Claro que fica sem garantia. No caso, cabe a ação de despejo com pedido de liminar? Então, com as alterações, né, da legislação, cabe, porque aí você, depois de 3 meses, você não tem mais a garantia da locação. E cabe, sim, o pedido, então, de liminar. Nós temos ainda aqui mais 3 perguntas. Então vamos ser aqui, que nós estamos já chegando no final do nosso programa, hein? É muito rápido, meia hora, né, gente? Ronaldo São Paulo. Qual a vantagem de um contrato sem nenhuma garantia locatícia? Confiança, né? Então, a vantagem desse contrato, Gilberto, é que a legislação, ela autoriza atualmente, né? No artigo 59, parágrafo 1º, ela estabelece que será concedida liminar para desocupação no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, se não tiver garantia. Mas o locador tem que dar uma caução de 3 aluguéis. Então, não é tão simples assim. Então, pede-se a liminar, desde que já tenha esgotado, né, aquela garantia dos 3 meses, mas existe a necessidade, sim, do locador prestar uma caução. Adolfo Júnior Praia Grande. O locatário tem um contrato de 30 meses de locação, mas quando chega no 9º mês, ele diz que não quer mais continuar no imóvel. Solicita que desconte os próximos 3 aluguéis na qual fez a caução anteriormente, totalizando 12 meses. Isso pode ser feito? Aí a multa contratual, né? Então, um pouco assim, existem algumas situações a serem esclarecidas nessa sua pergunta. Se o locatário ele não quer mais cumprir o contrato, ele está sujeito a uma multa contratual. Essa multa contratual, a legislação diz que é proporcional. Eu, particularmente, nunca devolvo a garantia antes da entrega da chave, né? Porque ele pode ter o quê? Ele pode ter tido algum problema em relação ao imóvel, e aí você vai devolver a garantia para ele e se houve algum dano ao imóvel, como você vai receber? Então, normalmente, o que eu costumo fazer é o seguinte, tá, cumpriu 9 meses, não vai conseguir cumprir o restante do contrato? A lei diz que ele tem que pagar a multa proporcional. Essa multa pode ser descontada da garantia que ele deixou, né? Mas isso tudo tem que ser acertado na oportunidade da entrega das chaves. Muito bem. Nós temos aqui muitas perguntas não vão dar tempo de responder. E o pessoal está perguntando muito sobre título de capitalização, né? E pelo que eu estou vendo, muito pouco nós corretores sabemos sobre essa questão de capitalização. Então vamos prometer uma coisa para vocês. Vamos ver se nós conseguimos trazer alguém de capitalização na próxima semana e nós vamos entender tudo sobre capitalização. Então, às vezes,
o corretor de capitalização pode nos dar dicas maravilhosas e do qual podemos passar a usar isso como garantia, né? Que nós estamos achando hoje que, olha, é muito dinheiro, não sei o que, os caras... Será que é? Eu vou prometer, se eu encontrar, vou procurar uma pessoa que fale de capitalização para explicar para a gente como é que de fato funciona e para a gente, se vale a pena ou não usar essa garantia, ok? Me parece, normalmente parece um bicho de sete cabeças, precisa de muito dinheiro e tal, mas e os rendimentos, como é que funciona isso? Será que não é um bom negócio? Ok, gente? Porque tem muita pergunta aqui, doutora Regina, não vai dar tempo da gente responder mesmo, ok? O Luiz Galdino está perguntando, o Geraldo Ferreira está perguntando. Vamos ver aqui, ó. O Geraldo Ferreira está fazendo uma pergunta até diferente aqui, ó. Vamos responder essa como última pergunta, depois a gente responde na semana que vem. Ó. As multas nos contratos de locação é de 2%, como prevê o Código... Vamos lá, deixa eu ver. Como prevê o Código de Defesa do Consumidor, ou pode ser 10%. Olha, eu uso 10%, se pode ou não pode, eu uso 10%. Então, essa pergunta é bem interessante, né? O que acontece? Aí está existindo uma confusão em relação à legislação. Nós estamos falando de lei de locação. E a lei de locação, ela é uma lei específica para a locação. Então, não incide a multa de 2%. A multa normalmente utilizada é de 10% a 20%. Eu não tenho que obedecer à multa de 2%. Olha, eu não sei se eu pulei alguma pergunta aqui, mas eu vou rever depois. Não vai ficar sem a resposta, ok? Semana que vem a gente vê tudo isso aí. Mas já queria antecipar e agradecer os colegas que nos acompanham nessa manhã. Pessoal de Adamantina, doutora Regina, Americana, Amparo, Araraquara, Araras, Assis, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista, Cajamar, Campinas, Campo do Jordão, Carapicuíba, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, hein? Cotia, Guarulhos, Hortolândia, Ibitinga, Ibiúna, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Martinópolis, Mauá, Miracatu, Mirassol, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Montemor, Osasco, Palestina, Peruíbe, nem sei onde é que fica a Palestina, hein? Peruíbe, Poá, Praia Grande, Rancharia, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio de Janeiro, Salto Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, muita gente, hein? São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Taboão da Serra, Tatuí, Taubaté, Ubatuba, Vargem Grande, Paulista. Então fica esta promessa sobre capitalização. Vou correr atrás de um especialista sobre isso. Vamos já preparando as perguntas, porque nós vamos saber tudo sobre capitalização, que é uma grande novidade essa questão. Dona Regina, suas considerações finais por participar nesta nossa edição de hoje, 26 de setembro de 2014. Então, Gilberto, eu acho, e colegas, né, que nos assistem, eu acho que é de extrema importância realmente conhecer a legislação de locação e percebo que todos estão bastante interessados nessa última modalidade. Ela não é tão recente, mas ela tem peculiaridades e realmente precisam ser melhor explicadas. E agradeço novamente o convite e parabenizo os colegas que estão nos assistindo. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Regina, em meu nome, em nome do presidente Viana, toda a sua diretoria, em nome de todos os colegas que nos acompanham, por sua disponibilidade em estar nos colaborando conosco sobre essa questão de locação. E eu recebo um aviso aqui que teve muitas outras cidades também conectadas, mas a gente fala na semana que vem, tá certo? Então vamos ver. Semana que vem vai ser importante, capitalização. Né? Vamos saber tudo sobre capitalização? Vai preparando suas perguntas, porque o especialista vai responder. Tudo bem? Eu espero você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Espero você e suas perguntas para a semana que vem. Ok, gente? Muito obrigado e um forte abraço. Tchau.